Boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. O orador de hoje, no âmbito das nossas atividades de promoção da numeracia, é o professor Pedro Campos. Ele é diretor do Serviço de Metodologia do Instituto Nacional de Estatística e é professor na Universidade do Porto. Pronto, vou deixar agora o Pedro. Muito obrigado, Carla. Obrigada, Pedro. Muito obrigado ao Instituto Politécnico de Beja e à Escola Superior de Tecnologia e Gestão, e muito obrigado a vocês por estarem aqui. É sempre bom. Eu gosto muito de falar sobre estas coisas, sobre estes assuntos, que para muita gente pode ser um bocado seca de vez em quando. Espero que não achem isto muita seca, podem achar apenas um bocadinho seca, porque o próprio título não deixa assim grandes espaços para algo muito interessante, mas posso-vos dizer que para mim isto é interessante, porque isto tem a ver com alguns aspectos que são fundamentais nos dias de hoje, que é a informação, e acho que temos aqui pessoas, aliás todos nós hoje em dia lidamos com informação, temos aqui pessoas de informática e portanto isto é fundamental, e mesmo aqueles que não sendo de informática e que estamos aqui na escola e noutros locais sabem que a informação é importantíssima. E temos os dados, não é? Os dados que são aquilo que... Não vou entrar nesta dialética que há entre a diferença que há entre a informação e os dados, que isso seria uma discussão muito grande, e provavelmente não nos conduziria a lado nenhum, mas os dados são aquilo em que eu me vou focar, muito nos dados, nomeadamente nos dados que nós recolhemos no INE para efeitos da produção de estatísticas oficiais. Como a professora Carla Santos disse, eu estou no INE, portanto estou temporariamente numa comissão de serviço, ocupando um lugar em que estou a gerir uma equipa que se chama Serviço de Metodologia, não aparece aqui só aparece INE, e o Serviço de Metodologia é responsável por um conjunto de tarefas, nomeadamente as amostras, que são necessárias para fazer os inquéritos, né? Quando nós temos um inquérito no INE, nós temos que recolher uma amostra. E também depois fazemos outras coisas, nomeadamente a estimação dos resultados. Portanto, nós precisamos muito de estatística. E trabalhamos com dados. Trabalhamos com muitos dados. Então, vou-me focar naquilo que hoje em dia são os grandes desafios para os INEs, eu diria, modernos. Não há outra forma de chamar a isto modernidade, nós temos que nos adaptar, porque trabalhamos com Big Data. Não é? Os nossos inquéritos têm muitos, mas mesmo muitos dados, tem que ter, não é? Trabalhamos com milhões de registros. Fizemos os censos há 2 anos atrás, provavelmente lembra-se, 2021, e recolhemos milhões e milhões de registros. Nós precisamos desses dados e temos que os tratar com velocidade, com segurança, com diversidade. Os dados também vêm por diversas fontes. E vou-vos falar um bocadinho disto. Tinha aqui um disclaimer só para vos dizer que tudo o que eu disser aqui é da minha inteira responsabilidade e não da responsabilidade do INE. Eu devo dizer isto porque, apesar de eu trabalhar no INE, eu não estou aqui enquanto técnico do INE, isto é um convite que me foi feito pessoalmente e, portanto, tudo o que eu disser aqui é da minha própria responsabilidade. Portanto, se eu tiver ali um polícia à porta, enquanto funcionário público, não, isso não vai acontecer. Bom, então, de que é que eu vos vou falar hoje? Vou-vos falar sobre alguns aspectos importantes, desafios que nós temos, então, para quem trabalha como eu em estatísticas oficiais. Depois vou-vos falar de Big Data. Eu acho que toda a gente aqui deve saber o que é o Big Data. Trabalhamos muito com Big Data. Vou-vos falar sobre uma coisa que, se calhar, vão achar estranho estar a falar nisso como ser uma modernidade, mas é. O INE hoje em dia não trabalha só com inquéritos, o INE também trabalha com dados que já existem. Nós chamamos estes tipos de dados que já existem os dados secundários, por oposição aos dados que nós recolhemos nos inquéritos, que são os dados primários. E os dados secundários também se chamam muitas vezes dados administrativos. Todos nós sabemos que existem locais onde se recolhem dados, como por exemplo, sei lá, a autoridade tributária, quando nós pagamos impostos. O registro civil, quando nascem ou morrem pessoas. Isto são locais que já recolhem dados naturalmente, não é? Ora, o INE pode recorrer a esses locais para também poder produzir estatísticas. Escusamos estar a perguntar às pessoas, teve um filho, em que dia é que nasceu? Teve alguém que faleceu, em que dia é que faleceu? Para quê? Se essa informação já existe noutros locais. Vamos tentar reduzir o esforço que estamos a dar às famílias para produzirem dados. Portanto, esse será o ponto número 3. Vou-vos falar um bocadinho de um aspecto, eu peço desculpa porque sei que estão aqui alunos de informática, mas eu não vou poder entrar muito nesse aspecto, que é o ponto 4, chamado Trusted Smart Statistics, que é um processo completamente tecnológico de recolha de dados de forma automática, usando, por exemplo, sensores, telemóveis, transações bancárias, etc, etc, etc.
e depois, muito rapidamente, falarei um bocadinho também sobre alguns aspectos de metodologia em si. Há uns anos atrás, houve um memorando ao nível do chamado Sistema Estatístico Europeu. Sim, Portugal nisto também não está sozinho, é quase que no Banco Central Europeu regula os bancos, o Eurostat regula os INEs, os vários INEs que existem por esta Europa fora. E houve um chamado memorando, o memorando de Scheveninger, que disse que nós hoje em dia temos que nos preocupar com o Big Data. E os INEs não estavam preparados para o Big Data. Não estavam, por uma razão simples. Nós no INE trabalhamos muitas vezes com dados e com métodos que enfim, não trabalhamos com papel hoje em dia e não fazemos as contas à mão, também acho que devem compreender isso. Mas não trabalhamos assim com ferramentas muito complicadas, ou melhor, não trabalhávamos. E, portanto, tivemos que nos preparar para tudo isto, e, aliás, também, enfim, vendo outras realidades lá fora, percebemos, na Europa, que temos que nos preparar para o Big Data. E, portanto, como podem ver aqui, eu tenho que olhar muito para cima para ver o que está aqui escrito, depois posso ver no ecrã, mas acho que conseguem ver bem o que está ali naquela caixa azul. Um grande desafio que nós temos hoje em dia é, precisamente, trabalhar com grandes quantidades de dados, nomeadamente dados que vêm das tais fontes administrativas, que são milhões de registros, não é? E não só. A ideia é também que o INE possa utilizar dados que vêm de outras fontes. Não vos vou falar do Facebook ou do Instagram, mas por que não? O Facebook tem hoje em dia a possibilidade das pessoas terem o seu número de telefone registado. E através do número de telefone nós conseguimos saber qual é a mobilidade das pessoas de um local para o outro, através do telemóvel. E o Facebook faz, hoje em dia, estatísticas sobre isso. Se essas estatísticas são estatísticas fiáveis, não são, porque obriga que todas as pessoas que façam isso, quer dizer, nós para isso tínhamos que ter, toda a gente tinha que estar registada no Facebook, e hoje em dia o Facebook até não tem assim tantas pessoas quanto isso, ou como poderia ter. Temos um declínio nas camadas mais jovens, como sabem, as pessoas não usam tanto Facebook como usavam, e portanto nós não temos a garantia que toda a gente que está no Facebook sejam as pessoas que estão em Portugal, por exemplo. Portanto, íamos ficar sempre com estatísticas muito limitadas da mobilidade. Estou a falar já agora da mobilidade entre cidades ou entre países. Não é? Já se aperceberam, se uma pessoa vier de um país para o outro, os telemóveis têm essa capacidade de detectar, através dos operadores, que houve uma mobilidade. E nós temos o problema na Europa, dentro da Europa, como penso que sabem, não há fronteiras, não é? Nem de pessoas, nem de bens, nem de serviços, e isso, nem de mercadorias, e portanto isso faz com que é muito vantajoso para efeitos de livre circulação, destas coisas todas, mas tem outros inconvenientes. E o inconveniente é que nós depois não conseguimos produzir estatísticas sobre quantas pessoas estavam em Portugal este ano e foram para a França, ou quantas é que foram de Itália para a Espanha, ou para a Holanda, precisamente porque não temos informação estatística sobre a mobilidade interpaíses, intra-União Europeia. Bom, isso seria possível através dos telemóveis, e é uma das coisas em que estamos a trabalhar neste momento. Temos aí um projeto, se forem ao site do INE, temos lá um projeto precisamente com o Facebook, uma coisa exploratória, muito experimental, que mostra alguns trabalhos que foram feitos, precisamente com a possibilidade de, através do telemóvel, nós conseguimos identificar fluxos de mobilidade entre países. Este é um dos grandes desafios, é um exemplo de um dos grandes desafios que nós temos com a utilização deste tipo de dados, que já existem, não foram recolhidos por nós, mas para que é que nós vamos estar a recolher mais dados se eles já existem e podem ser utilizados para estes fins? Isto podia ser uma pergunta para vocês, não é? E a resposta, não sei se já pensaram nisso, há muito para dizer sobre isto. Há questões éticas, há questões de confidencialidade, há questões de cobertura, como eu disse, nem toda a gente utiliza o Facebook, portanto não íamos ter um inquérito com muita qualidade, não íamos ter resultados com muita qualidade, mas há outros tipos de problemas, não é? As pessoas, quando têm um telemóvel e quando fizeram um contrato com o operador para poderem usar o telemóvel com, sei lá, com a Vodafone ou com a NOS ou com a Mel, nunca ninguém me disse a mim que estes meus dados podiam ir parar ao Instituto Nacional de Estatística. E o facto de irem lá parar pode ser um problema. Portanto, temos logo aqui um problema também de responsabilidade do próprio INE, dos próprios INEs. Portanto, isto não vai ser ainda, pelo menos este nível dos telemóveis assim, como eu estou a dizer. Ainda vamos ter uma longa caminhada neste momento a este nível. Já agora posso-vos dizer que estão a haver negociações entre os Estados-membros para que haja comunicação entre as operadoras de telemóveis, as operadoras de chamados Mobile Network Operators, e os países, de maneira que haja alguma legislação supranacional
portanto, ao nível dos países, mas que haja alguma regulamentação para que isto se faça. E igual em todos os países, não vai fazer só a Espanha e só a Holanda, e depois a França e Portugal não fazem, e depois ficamos todos na mesma. Portanto, temos uma grande caminhada pela frente.